escrever para 30 minutos ou para, acho que qualquer tempo. Então eu acabo sempre passando e vou pedir desculpa porque vou cortar aqui em algum momento e passar para as conclusões, vamos dizer. Mas eu gostaria de marcar aqui que em algum momento eu vou falar mais sobre, basicamente sobre uma peça do Beckett que eu não apresentei aqui por causa das questões de tempo, mas ela chama-se Quad, e ela diz respeito a uma espécie de experimentação que seria como esgotar o possível, onde 4 personagens transitam num quadrado, em suas transversais também, sem jamais se encontrarem no centro. Vocês podem encontrar na internet essa performance de Beckett. Então, gostaria de marcar com 4 epígrafes uma espécie de atmosfera, o plano de fundo que indica o caminho, né, teórico aqui trabalhado. Então, começa com 4 epígrafes, uma de Beckett, de fim de partida. Han, com angústia, diz: mas o que aconteceu? O que se passa realmente? E Cove responde: qualquer coisa segue o seu curso. Uma outra citação aqui de Blanchot: a pesquisa da crítica criadora é este movimento de errância, este trabalho processual que abre a obscuridade e é, portanto, a força progressante da mediação, mas que se arrisca também ser o recomeço sem fim que arruína toda dialética, não obtendo, a não ser fracasso e não encontrando nem medida nem alívio. A crítica está ligada à pesquisa da experiência literária, mas essa pesquisa não é somente teórica, ela é o sentido pelo qual a experiência literária se constitui. E está em Lautréamont. A terceira epígrafe de Foucault, o pensamento do exterior. O fictício não está nunca nas coisas nem nos homens, mas na impossível verossimilhança do que está entre eles. A ficção consiste, portanto, não em mostrar o invisível, mas em mostrar o quanto é invisível a invisibilidade do visível. E a terceira, a parte a última é de Deleuze-Guattari acerca do ritualismo. Não se trata mais de impor uma forma a uma matéria, mas de elaborar um material cada vez mais rico, cada vez mais consistente, apto, a partir daí, a captar forças cada vez mais intensas. Partirei. Alô? Partirei do pressuposto, já constatado pela crítica, que a obra de Maurice Blanchot e Samuel Beckett movimenta-se pela via de uma escrita literária que põe em cena, que desvela, que explicita a explicitação de uma potência vital, etológica, dada pelo gesto ficcional. Põe em cena o problema do sentido existencial, vital, desde uma perspectiva paralógica, ou seja, que o novo ou autêntico irrompe na correlação da intenção e da contingência, constituindo em sua relação expressiva ou na formalização de seu conteúdo expressivo a chave de um desenvolvimento subjacente à sua própria intencionalidade, que paradoxalmente desgasta a própria noção da possibilidade do sentido como dada naturalmente ou a priori. Para tanto, Blanchot projeta ações em seus personagens que narram os ambientes da ação de um modo onde estas ações se digladiam com sua própria situação interminável ou meramente indeterminável de um sentido imediato que a faça acontecer diegeticamente, sem se atrasar em seu próprio movimento, imobilizando, com o i entre parênteses, para colocar o double bind aí, né? O movimento no próprio movimento, ao promover, tanto pela forma expressiva quanto pelo sentido da narrativa, seu assunto. Séries de paradoxos e imagens antinômicas, tanto por metaforação quanto pela heteronomia
sabedoria metonímica implícita em todo o uso metafórico que busca expressar a situação agônica aos poucos desvelada. Algo se passa em algumas imagens que situam seus personagens, que refazem um percurso indiretamente e instantaneamente, uma espécie de lateralidade, de um esgotamento progressivo do sentido do possível. Para tanto, o ensaio se desenvolverá a partir de uma leitura comparada da solução estética deleuziana sobre a obra teatral beckhtiana, considerando esta a performance complexa de uma experimentação sobre os espaços lineares entre o dizível e o pensável, o visível, o invisível e o indizível, sob a forma de uma expressividade marcada pela gestão estética de um compromisso com uma problemática relacionada à questão sugerida por Deleuze da existência de um espaço ou um campo de forças onde se realizaria algo relacionado paradoxalmente com fora da linguagem, que seja este uma relação com o probabilístico de combinatórias em Beckett, ou com a performance de uma substantivização do neutro em Blanchot, vale dizer, o relato e a narrativa da instância de uma relação de terceiro gênero, passagem da enunciação e do enunciado à esfera de todo porvir da leitura, em uma palavra, passagem do subjetivo ao devir indemonstrável da recepção nos sócios, passagem do eu-tu à impessoalidade coletiva do nós, retornando efeitos paralógicos do singular ao plural em dupla via, uma espécie de economia ou sinergia do comum a ser explicitada, comunidade por vir. É claro que a ideia de um fora, ou de um pensamento do exterior, deve ser pensada como uma aproximação elaborada e lenta perscrutação de problemas filosóficos que performam ou autodesenvolvem a própria singularidade do pensamento de Gilles Deleuze. Nesse caso, diríamos que o fora em Deleuze é um quase-conceito, pois elabora continuamente uma transformação no próprio espaço de inteligibilidade e sensibilidade de que tratam as questões estéticas e, nesse sentido, o que procuraremos mostrar, éticas, pois encarando esse conceito como uma situação de qualificação entre o que afeta e o que é afetado, o que age e o que reage, como expressão do sentido da narrativa. Nesse caso, para além, portanto, do bem ou do mal explicitados moralmente. Um exemplo claro dessa potência de quase-conceito pode ser esboçado na operatória, que conceitos como os de atual e virtual dinamizam sob uma noção de real, pensada como plano de imanência na vida, onde fluxos de forças diferenciais e repetitivas, pensemos aqui imediatamente e a princípio numa relação com conceitos biofísicos de entropia e negentropia dos corpos, espacializariam, portanto, a intenção desse pensamento se configurar com a própria performance, o que não é da ordem do representável, por isso mesmo, de uma captação do movimento incessante que se dá numa obra como a de Beckett. Ora, sabemos que outros importantes filósofos pós-estruturalistas, Jacques Derrida, por exemplo, não concebem nada fora do texto, ou fora da linguagem, implicando uma tese que a linguagem é constitutiva e, diria-se mesmo irremediavelmente pré-ontológica, a capacidade de elaboração da experiência sensível e inteligível de mundo. A escritura, portanto, como conceito em Derrida, é que performaria um fluxo de relações de experimentação entre as forças e as formas de linguagem, que se dariam sempre num espaço de diferença, vale dizer, experiência de linguagem que se dá nesse hiato dinâmico. Para Blanchot, esse é o espaço do neutro, onde o sentido e o desgaste do sentido elaboram a escritura como diferença a si. Em outras palavras, a escritura dinamiza e performa o próprio espaço-tempo, porque coexiste com o sensível e inteligível numa operação contínua e desestabilizadora de uma diferença ontológica, tal como foi analisado por Heidegger, dado como problema da identidade e da diferença ontológicas, problema de uma possível dobradura constitutiva entre ser e ente, problema gramatológico das formas expressivas
e dos acoplamentos entre ações, predicações e substantivizações no sujeito, entre aspas, de conhecimento, ou seja, sujeito, entre aspas, como o ser que é sujeito à ação recíproca de suas predicações e substancializações contingentes aos modos do discurso histórico, o que paradoxalmente relativiza o sentido substantivo dessa noção, tornando-o, a meu ver, eminentemente político. Daí todo o problema do limiar entre modernidade e pós-modernidade e do fim da história como conceito de cunho ideológico universal. Muito aquém da difícil tarefa de se organizar um debate justo entre potências filosóficas desse nível, como nos dois dos maiores filósofos franceses do fim do século XX e de dois dos maiores escritores europeus da modernidade tardia, a intenção será apenas configurar de forma tão breve quanto possível, e não sei se vai ser possível, alguns traços de uma estética da paradoxologia panchotiana. Ou, em outras palavras, procurar relatar o modo como certas imagens nessa obra remetem a esses espaços de coexistência constitutiva entre o sensível e o intangível, estabelecendo, se possível, os nexos que nos parecem dar-se como modo de performação paradoxal do movimento, do espaço e do sentido na obra de Blanchot e Beckett. Esperemos poder, a partir daí, pensar no nexo entre o trabalho próprio de esgotamento meta-empírico que se observa na performance estética desses autores, o que reenviaria a questão da criação e da crítica como posturas éticas. Por último, dessa introdução, diria que o problema de se pensar numa ética da escritura literária se eclipsa ou se subtrai a si próprio aí, se exercendo como negatividade produtora, na mesma proporção em que se alude aqui ao hiato que performaria o espaço neutro de tribulação incessante entre a força e a forma, entre o sensível e o inteligível, que Blanchot ou Beckett fazem ressoar por esse quase conceito de neutro. Fora as posições que levantam o problema do nonsense como positividade de uma analítica filosófica da linguagem poética, para nós o que não tem sentido é pensar em atribuições dialéticas em obras dessa qualidade estética filosófica, pois o sentido da ética é o jogo de experimentação com o desconhecido, com o que se prova de inusitado ao consenso, vale dizer, com possibilidade do dissenso reconhecível como próprio na existência coletiva. Se eclipsa, ou seja, se vela, se desvelando em uma luz indireta, porque não dá-se como representação moral o que eu vejo de ética nessas obras, nessa experiência estética nessas obras, mas sim como performance de produção estética, apresentação, épreuve, que levaria a uma eticidade plástica do movimento de produção artística como movimento de sondagem existencial e, portanto, compondo uma estética política de si enquanto campo de subjetivação. Ética na literatura aqui pressupõe a justiça como arranjo ótimo de uma potência combinatória de elementos existenciais e formais na forma da concreção estética literária. Porque a obra, operando duas versões do imaginário, uma interna e outra externa, e uma a outra se dobrando na relação escritural e na política das escrituras, põe em evidência uma rede de subjetivações introjetadas, fazendo emergir um compromisso sutil entre posições morais subjetivadas, eu diria, verdadeiras oposições éticas produzidas no movimento incessante que gera a promessa inacabada e inesgotável da obra como elucubração densa e experimental de relações conceituais, estéticas e produtoras de uma crítica do sentido estético como questão eminentemente política. Daí uma política dos modos e das forças em jogo na linguagem, pensada essa como organização constitutiva do ethos de um espaço e de um tempo históricos, não mais simplesmente dialetizáveis, mas abertos a um pensamento da aporia como esgotamento das possibilidades em geral e não apenas um tempo projetado da síntese das ações morais humanas. O neutro, para além de ser a possível representação de um espaço de jogo produtor do próprio sentido como forma e expressão da linguagem,
como escritura incessante de suas correlações etológicas, pode, portanto, operar tanto uma ideia de escritura como potência de diferença e produção de um sentido inesgotável e problemático, o que vemos florescer em Derrida, quanto é o próprio espaço paradoxal onde ocorre o esgotamento inesgotável do possível, como veremos na experiência de leitura de Deleuze a respeito da escritura em performance literária teatral de Beckett. Talvez possamos ver alguns personagens de Blanchot se movimentando de forma semelhante em espaços semelhantes, como aquele plano de ação da peça Quad, transversalmente atravessado nos fluxos de movimento dos corpos que ali se encontram, sem se encontrarem, tanto pela experiência paralógica dentro da escritura do texto beckettiano, quanto na passagem que abre a performance cênica, sempre retomada e retirada da escritura à cena, da cena à escritura e constitutivamente suplementarizada no incorpóreo da imagem de vídeo, palimpsesto semântico imagético. Esse núcleo de experiência sempre integrada e derivada, que poderíamos aproximar com cuidado da ideia de uma experiência matemática metaforizada em quase conceitos ou em ritornelos nos relatos, narrativas ou performances estéticas de Blanchot ou Beckett, espécie de criação de movimento numa região elíptica que não contorna nada a não ser seu próprio movimento de combinações e esgotamentos de um pensamento que pensa em como se dá ao pensar, condensa numa espécie de relação linear e de incessância metaempírica o frêmito inaudito, compulsivo e ao mesmo tempo estranhamente silencioso e calmo, que se vislumbra numa estética paradoxológica, blanchotiana ou beckettiana. Desde já permitam-me nomear metaempírico simplesmente como conceito síntese, operador, no que respeita ao diagrama teórico aqui operado, da densidade específica da problemática da diferença ontológica, esta já atribuída ao âmbito das teorias da diferença e da escritura. Aí se deveria também entrever os conceitos de atual e virtual deleuziano como relação entre transcendência e imanência do sentido e da subjetivação, já pensados a partir de uma problematização sobre as teorias do sujeito e da paralogia, vale dizer, inovação dada no desvio, no jogo da decisão e da contingência. Paralogia como emergência do novo é a condição do dissenso no interior do consenso. Pensemos na ética literária como campo aberto dessa experiência política inesgotável, elevada ao limite. E aí eu relembro o Lyotard, que fala de paralogia nesse sentido. Não há condição que não é. Bom, então eu tinha pensado em passar. Eu vou então aqui passar a parte relativa ao Blanchot para depois terminar com a parte relativa ao Beckett. Então, nessa parte, a dobra e a desdobra das imagens de uma história clássica e moderna, geometria riemanniana em Blanchot. El entretien infini, no texto L'Interruption, comentamos no surface de Riemann, Blanchot se remete a uma análise sobre uma ideia relacionada à lógica da conversação, diríamos, que trata aí de uma análise heterológica da dialética discursiva. Vale dizer que ele percebe que o intervalo, aproximando o sentido da noção de neutro desde já a esse intervalo, percebe que o necessário intervalo entre as falas nos discursos entremeados da conversação pode ser analisado a partir de duas, veremos que são três, instâncias da interrupção que mobilizam a partir daí situações semânticas diferentes no interior da sequência de falas. Intervalo parada, la re-intervalle, é o equivalente da pausa comum que permite os turnos, tour a tour, da conversação. O intervalo faz e cria a descontinuidade necessária que extrai seu horizonte do senso comum. Esse tipo de intervalo é dialético e compõe tudo que se refere ao sentido histórico e existencial. Ele diz, é a respiração do discurso. Página 108. Mas há uma outra forma de interrupção. Cito,
mais enigmática e mais grave. Na página 108. A interrupção que se relaciona com uma instância de espera, latente. E já lembrando aqui seu livro híbrido aforístico entre ficção e teoria, latente, l'oubli, a espera, o esquecimento. Retenhamos desde já que o aforístico é uma concreção tropológica do sentido eminentemente heterológico e paralógico, metaempírico do pensamento do neutro. Essa espera latente funcionaria como um intervalo que não simplesmente promove um contraponto ao discurso dito, mas avalia, em termos irredutíveis, a distância ou espaçamento entremeado aos discursos. Para seguirmos adiante nessa indireção, seria necessário pensar no espaço intervalar topológico ao funcionamento dialético dos discursos e não num espaço simplesmente físico, empírico, de 3 ou 4 dimensões. Portanto, esse tipo de interrupção não é dialética, pois opera entre os polos discursivos sobre modos diferenciais de contraposição, ao modo disjuntivo e também, paradoxalmente, inclusivo, em sua possível serialização como conceito ou como ficção, no caso de Beckett, como se refere Deleuze ao tratar de um dos modos sintéticos da diferença na repetição. A identidade se serializa, se repete, se atualiza como diferença a si no devir. Se coexistem sujeito fático e objeto discursivo nesse espaço interrelacional, isso ocorre da seguinte forma. Primeiro, uma forma de apropriação objetiva do outro polo da comunicação, como condição objetiva no mundo e segundo as formas da objetividade. E, em segundo lugar, pela observação do outro como um outro eu, ou seja, que tem as mesmas possibilidades de falar em primeira pessoa. Há também um terceiro modo, no qual é possível uma, cito, tentativa de relação imediata, o mesmo e o outro pretendendo se perder um no outro ou se reaproximar um do outro, segundo a proximidade do Toyaman. Fala informal, abertura ao mundo, que esquece ou apaga a distância. Página 108. Ele continua, o Blanchot. Se essas três relações têm em comum que todas elas tendem à unidade, o eu quer se anexar ao outro, identificá-lo a si, ou fazendo sua coisa, ou estudando como coisa, ou bem ele quer encontrar no outro um outro si mesmo, quer seja pelo reconhecimento livre ou pela união instantânea do coração. Resta ainda uma outra modalidade sem modo. Fecha a citação. Ora, aí lemos o neutro e sua estranha potência que deveria ser pensada como uma inoperância, com parênteses no inoperância, operância e inoperância ao mesmo tempo do sentido. Uma atividade passiva no núcleo do sentido em devir. Esta significa a própria espera como tendência infinita na interrupção. Ainda mais nessa linguagem paradoxológica singular a Maurice Blanchot. Cito: nessa modalidade sem modo não há um reconhecimento unificador e não se busca uma medida ainda comum, o pertencimento a um espaço mútuo. Agora o que está em jogo é a estranheza entre nós e não somente aquela parte obscura que escapa a nosso mútuo conhecimento e não é nada mais que a obscuridade da posição do eu, a singularidade do eu singular, estranheza que é ainda bem relativa. Parênteses, um eu está sempre próximo de um eu, mesmo na diferença, a competição, o desejo, a necessidade. O que importa nesse, abre aspas, modo sem modo, é tudo aquilo que me separa do outro, isto é, o outro na medida que eu sou infinitamente separado dele. Separação, fissura, intervalo que deixa ele infinitamente fora de mim, mas também pretende fundar minha relação com ele sobre essa mesma interrupção que é uma interrupção de ser, interrupção d'être.
a alteridade pela qual ele não é para mim, é necessário repetir: nenhum outro eu, nem uma outra existência, nenhuma modalidade ou momento da existência universal, nenhuma sobreexistência, Deus ou não Deus, mas o desconhecido na sua infinita distância. Cito Van Schoor mais uma vez: a alteridade que se dá sob a nominação do neutro. Então, o objetivo é colocar esse espaço do neutro como algo relativo à própria paradoxologia e que relaciona essas relações que eu chamo de meta-empíricas que se dão entre as pessoas, né? Só que ele trabalha a partir da linguagem. Esse ato que comporta o neutro na forma de uma relação de conversação baseada numa interrupção, espera, não é o silêncio puro e simples, ou um vazio ou um branco, mas sim uma transformação na estrutura ou na forma da linguagem. Quando falar, é daí em diante escrever. Mudança comparável metaforicamente àquela que fez a geometria de Riemann sobre a geometria euclidiana. Essa situação evocada por Blanchot diz, em resumo, do caráter intermitente da linguagem na escritura, que diz respeito à modernidade tardia de sua própria literatura, bem como de toda a literatura que opera nesse nível, como em Beckett, por suposto, que se realiza no que entendemos sobre um firmamento paralógico, desde o que chamamos de passagem de um ethos clássico da história a um conceito cambiante de história da modernidade, esta perpassada pela experiência prática do fragmentário e do anacrônico em todos os âmbitos da sociedade e, obviamente, conservada a partir da disseminação interável e técnica da informação. Bem, isso já sabíamos, mas eu quis ilustrar, de certa forma, semiológica esse caráter operatório de uma situação paralógica no nível discursivo literário de Blanchot. Teremos, a partir daqui, portanto, duas acepções da interrupção que formam um espaço estreito, onde se dá, por um lado, uma fala, um discurso unificador, dialético, que busca um todo e uma universalização sintética, e, por outro, uma lógica da escritura, portanto, uma relação de infinitude e estranhamento que opera sob a égide da paralogia ou da heterologia. Então eu vou passar aqui. Lógica do fragmento, operação sobre séries, virtual e atual paradoxologia. E sobre o teatro, em 2010, esse livro do Deleuze, sobre o teatro de Beckett, publicação com prefácio de Roberto Machado, que reúne ensaios, os ensaios Le Puisé, o esgotável, o único ensaio sobre o teatro de Beckett, escrito em 1992, e Un Manifeste de Moins, um manifesto de menos, ensaio sobre o teatro de Carmelo Beni, texto anterior, de 79. Podemos ler a única, segundo os editores, experiência de pensamento de Deleuze sobre as artes cênicas. Dada a segunda referência fundamental de nossa preocupação teórica e estética sobre a obra de Van Schoor e Beckett, deveríamos poder conseguir, em poucos parágrafos, devido ao tempo restrito que temos, fazer ressoar entre si ao menos as 3 línguas que percebe Deleuze quando analisa o teatro de Beckett. De fato, contenhamos a ideia contextualizante dessa teoria da diferença em Deleuze e que procura pensar a realidade como devir realidade de um pressuposto abstrato chamado real. Devir realidade porque deve-se poder pensar o fato do pensamento como um processo imanente e transcendental. Vale dizer que o ser é no pensamento uma passagem e uma diferença entre sua existência infinita de conceito e sua finitude ilimitada de manifestação. Nesse processo, toda a história da filosofia se constitui como uma possibilidade de reunião de alguns traços, estilos, temperamentos e estratégias filosóficas escolhidas por Deleuze e que orientam, segundo a potência conceitual comentada, um campo ou um plano de imanência onde os conceitos vêm dispositivar relações intensivas e extensivas no que diz respeito ao devir realidade do real, de um pensamento filosófico.
A imagem conceitual, portanto, em Deleuze é já uma espécie de híbrido constitutivo do trabalho metaempírico gerado no processo de criação do conceito. Essa imagem é produto e produtora a um só tempo de sua riqueza configurativa e compositiva sobre as séries de objetos filosóficos pensados na história da filosofia, e diria que só uma transformação complexa nos modos de entendimento do pensamento geométrico em Spinoza pode dar uma ideia do que significaria o procedimento implícito e explicitamente elaborado na filosofia da diferença de Deleuze. Mas uma diferença pode ser ao menos pensada como a primeira ordenação da relação entre imagem textual e imagem imagética. O bloco afetivo, perceptivo, conceptivo da imagem textual tem uma configuração e uma composição que obedece a regras de quase simultaneidade diferenciadas. A estrutura da frase levaria a um ritmo diferente dessas quase simultaneidades dos elementos compósitos no texto e na imagem. Ao mesmo tempo, um trabalho anterior de texto dá-se como prévio e simultâneo às imagens conceituais que Beckett formula em seu teatro para a televisão. Há, entretanto, toda uma elaboração literária e teórica na obra de Beckett, que cria um percurso de simultaneidades e preocupações e resultados provisórios, sempre encavalados e lançados a um desvio de aceleração no que diz respeito ao que deveríamos chamar desdobramento, desdobramento da obra em seu sentido programático de elaboração paradoxal do próprio sentido da linguagem como espaço-tempo problemático para o pensamento. Comecemos nessa tarefa de explicitação do caráter paradoxológico como funcionando como um espaço de coexistência paradoxal entre a imagem e linguagem e a imagem imagética, que tanto em Blanchot quanto em Beckett lemos como seu próprio campo de problematização criativa, de criação da inovação como representação possível de uma teoria prática do problema da adequação incessante entre o devir realidade e o real, que tende às capturas massivas e normalizantes da experiência. Sabemos quantas imagens paradoxais e uma espécie de provocação do impossível, pelo sentido antinômico que estas provocam, exercem de fascínio num verdadeiro trabalho sisífico dos personagens na obra beckettiana. Esse esgotamento do sentido é um esgotamento do possível que Beckett pretende realizar em sua obra, não como resultado semântico do discurso, mas como experiência limite da finitude ilimitada que coexiste nesse processo de pensamento linear. Esburacamento do tecido semântico da linguagem, vai dizer Deleuze. Guardemos desde já a diferença de grau neutro que queremos fazer funcionar entre limite e linear. O linear é um limite elevado a uma potência de experimentação do sentido no devir. O linear é uma fixação ideática provisória de uma concretude infinitesimal do limite. Pensemos na geometria e em como um plano dá espaço para experimentações conceituais puras, ao modo de uma linguagem que depura a finitude sobre relações de proporcionalidade e autorreferenciação de seus elementos em conjuntos e séries que coexistem, do simples, do ponto, ao composto à linha e do composto ao complexo plano. Desse modo, seria interessante pensar geometricamente, mas de forma topológica moderna, como já enfatizamos antes nas imagens conceituais de neutro ou do esgotamento beckettiano, blanchotiano. Relembrando que Blanchot também não para de falar em esgotamento sob a forma desse épuisement, desse desgaste do sentido que ele faz ressoar em toda a sua obra e que, digamos, uma hipótese, é remetido a uma suspensão relativa, e mesmo a uma sobresuspensão fenomenológica a partir da criação dessa relação metafórica com o espaço riemanniano do neutro. Enfim, então, essa obra quase diria respeito a uma terceira língua, né? Além de uma primeira e segunda língua mais relacionada com os romances de Beckett. Vamos pensar na trilogia Malone Moore, Molloy e L'Innommable, né? L'Innommable, mas diz respeito então a essa experimentação já com a imagem, na relação do incorpóreo da imagem e na relação da arte cênica de Beckett. Então,
A língua 3, então, porém, né, em diferença à língua 1 e a 2, aí eu estou simplificando porque o tempo é restrito. Reúne as outras duas línguas, citando Deleuze. Ela pode aparecer pela sua criação com a televisão. Há uma especificidade da obra televisão, diz Deleuze. É preciso que se diga que a obra de Beckett para a televisão corresponde a todas as 4 obras reunidas em quadro e outra peça por a televisão. Para Deleuze, a imagem não é um objeto, mas um processo. E para pensarmos nessa situação processual da imagem e linguagem, devemos entrar problematicamente e rápido demais no conceito deleuziano de ritornelo, porque a imagem é um pequeno ritornelo, diz Deleuze, visual ou sonoro, quando é chegada a hora. Então, o ritornelo é um bloco afetivo, perceptivo, conceptivo. Ele referencia o irreferenciável se pensarmos em termos de uma lógica diacrônica da textualidade. Se pensarmos apenas em termos de uma interrupção parada, que libera uma história em uma lógicas dialéticas, como vimos. Não para falar das línguas de Beckett, Deleuze fala em seu dialeto, em sua língua. Em sua língua que capta intensidade sobre as tensões e captura nesses pontos sérios, que são linhas de afeto, de percepção e de concepção. Concluindo, eu diria, para além do murmúrio incessante do falatório desenfreado que redime a banalidade imponderável de uma comunicação puramente midiática e talvez inestética, afora a necessária finalidade fática de qualquer objetividade politicamente eficaz que se esgueira sobre a violência surda das repetições cotidianas de imagens silenciosamente explosivas, iniquamente inócuas, a imagem da mobilização incessante e aparentemente sem sentido dos corpos ou das vozes dos personagens paradoxais de nossos autores nos parece aponta, entretanto, a um espaço de difícil, mas não impossível liberdade e coexistência expressiva entre as palavras, as coisas e os corpos que as proferem e proliferam como movimento de uma atitude de perscrutação necessária sobre o insondável ou inelutável. Mas é justamente o insondável ou inelutável que aí mesmo cria uma paralogia, essa eclosão casual do novo, ou uma paradoxologia recíproca em relação à força constitutiva do próprio possível como traço da experiência comum ou da habitação nos sócios que nos envolve produtivamente ou não. Nesse sentido, a utopia, tornada atopia, é o próprio espaço de concreção já não mais bio, mas sim etopolítico. Não vejo outros conceitos, senão os de ética e estética, repensados sobre essa imagem problemática de esgotamento do real para delinear esse lugar enigmaticamente tão longe e tão perto que nos fará, assim, espero, coabitar sob formas tanto já exercitadas quanto ainda por vir. Teria ainda mais uma parte, mas vou terminar por aqui. Obrigado.